tema da aula de hoje é suporte essencial à parada cardiorrespiratória. A nossa aula seguirá as diretrizes internacionais de 2015. A American Heart Association, juntamente com outras comunidades científicas, estabelecem essas diretrizes. No Brasil, o Comitê Nacional de Ressuscitação e a Sociedade Brasileira de Cardiologia adotam essas recomendações. Doenças cardíacas são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. O infarto agudo do miocárdio é a principal causa de parada cardíaca súbita. Parada cardiorrespiratória, a PCR, é um problema de saúde pública, onde nos Estados Unidos 330 mil mortes ocorrem a cada ano. O que é a PCE? O que é a parada cardiorrespiratória? Ela é a interrupção súbita da circulação sistêmica, da atividade mecânica ventricular e ventilatória. O tempo ele é essencial, por isso as equipes têm que estar aptas a intervir o mais breve possível. De 0 a 1 minuto, eu tenho uma irritabilidade cardíaca. 0 a 4 minutos, provavelmente sem dano cerebral. A partir de 4 a 6 minutos que esse paciente não seja atendido, já podem ocorrer possíveis danos cerebrais. De 6 a 10 minutos, um dano cerebral muito provável. E acima de 10 minutos, muitas vezes um dano cerebral irreversível. A corrente ou a cadeia da sobrevivência, ela é uma série ordenada e interligada de medidas que devem ser instituídas a uma parada cardiorrespiratória para aperfeiçoar as taxas de sucesso da RCP. Nós temos a parada cardiorrespiratória, então, intra-hospitalar, a corrente, e a parada cardiorrespiratória extra-hospitalar. Quando a gente fala da corrente da sobrevida, a parada cardiorrespiratória intra-hospitalar, o primeiro item da corrente é vigilância e prevenção. O segundo item é reconhecer e acionar o serviço médico de emergência. O terceiro, realizar a RCP imediatamente e de alta qualidade. O quarto, rápida desfibrilação. E o quinto, um suporte avançado de vida e cuidados pós-cardiorrespiratório. Já a corrente da parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, o primeiro elo, reconhecer e acionar o serviço médico. Segundo, realizar a RCP imediata de alta qualidade. Rápida desfibrilação. Também serviços médicos básicos e avançados de emergência no quarto elo. E o quinto, suporte avançado e cuidados pós-parada cardiorrespiratória dentro de um laboratório de hemodinâmica, dentro de uma UTI especializada. O algoritmo de parada cardiorrespiratória, então, em adultos para profissionais da área da saúde é o que nós iremos ver agora. O primeiro item que os profissionais têm que estar preparados é avaliar a segurança do local. Segundo momento, avaliar se o paciente ele responde. Então, testar a responsabilidade. Grite por ajuda por alguém próximo. Depois, acione o serviço médico de emergência e solicite um desfibrilador e equipamento de emergência na cena. Terceiro passo, agora sim, verifique se há respiração ou se esse paciente apresenta somente gasping, que é a respiração agônica. E, simultaneamente, verifique pulso. No máximo, em 10 segundos, verifique esse pulso. É possível sentir o pulso em até 10 segundos. Esse paciente ele pode apresentar, então, a respiração normal e com pulso. O que eu irei fazer? Monitore esse paciente até a chegada do serviço médico de emergência. Caso esse paciente não apresente respiração, ou apenas gasping, ou esteja sem pulso, vamos então iniciar a ressuscitação cardiopulmonar, a RCP, onde iremos fazer ciclos de 30 compressões para 2 ventilações e utilizar o desfibrilador assim que ele estiver disponível. O DEA chegando, o desfibrilador ele é prioridade. O que o desfibrilador externo automático ele irá fazer? Verificar se esse ritmo ele é chocável ou não. Sim, esse ritmo ele é chocável. Então nós iremos aplicar um choque e reiniciar a RCP imediatamente por cerca de 2 minutos, até que o desfibrilador externo avise para uma nova verificação do ritmo. Continue até que o pessoal do suporte avançado de vida assuma ou até que esse paciente comece a se movimentar. Caso o ritmo ele seja não chocável, reinicie a RCP imediatamente por cerca de 2 minutos, até o desfibrilador avisar a verificação de um novo ritmo. E continue também as manobras
até o suporte avançado de vida assuma ou até que o paciente, então, ele retorne a se movimentar. Uma outra situação que podemos encontrar é caso este paciente que esteja sem respiração normal, mas ele apresenta pulso. O que iremos fazer? Apenas ventilações de resgate. Nós vamos realizar uma ventilação a cada 5 a 6 segundos, ou cerca de 10 a 12 respirações por minuto. Ative o serviço médico de emergência, caso ainda não tenha feito após esses 2 minutos. Continue as ventilações de resgate e verifique o pulso a cada 2 minutos. Na ausência de pulso carotídeo, iremos iniciar a ressuscitação cardiopulmonar, com as compressões e as ventilações no nosso paciente. Então, relembrando, a RCP nós iremos seguir, e também didaticamente, lembrando do C a B, onde o C será a circulação, o A será a via aérea e o B da respiração do nosso paciente. Então, quando a gente falamos no nosso algoritmo da circulação, é verificação do nosso pulso, que devemos respeitar em até 10 segundos. Caso ausência de pulso, como vimos no algoritmo, compressão torácica é a prioridade. Com pulso e sem respiração, ciclo de parada respiratória. Na dúvida, comprima. As compressões torácicas, devemos então localizar a linha entre os mamilos e colocar uma mão sobre a outra e na região da caixa torácica realizar as compressões. Com referência às compressões torácicas, as diretrizes recomendam uma frequência mínima de 100 a 120 compressões por minuto. A profundidade da compressão no adulto será de 5 a 6 centímetros. Permita o retorno completo do tórax. Minimize interrupções. Não fique sem realizar as compressões mais do que 10 segundos. E alterne o profissional que aplica as compressões a cada 2 minutos. Um outro ponto, reforçando, comprima sempre, rápido e com força. Na letra A, das vias aéreas, nós devemos fazer uma manobra de leve inclinação da cabeça com elevação do mento, para que essa manobra permita que o fluxo de ar seja mais laminar para as vias aéreas inferiores. Caso o nosso paciente seja ele traumatizado, devemos realizar a manobra de gel thrust, que é a manobra de tração da mandíbula, para que não tenha nenhum risco de lesão na região cervical. A cânula orofaríngea, a cânula Guedel, também é um equipamento utilizado, se tiver disponível, para que auxilie no fluxo e no reposicionamento, que a língua não caia para ir para o faringe e que esse fluxo de ar seja mais livre para as vias aéreas inferiores. Técnica do boca-máscara, né, utilizando a máscara pocket, para também, na nossa segurança, você poderá utilizar esse dispositivo, além de ser de proteção individual, para facilitar o fluxo de ar para as vias aéreas. Um outro dispositivo que chamamos de BVM, o Bolsa Válvula Máscara, mais conhecido como AMBU, é um equipamento utilizado tanto em ambulância na emergência ou na UTI, para que então a gente gere um volume corrente pré-determinado e consiga ventilar o paciente de uma forma mais adequada. O ideal é que ele esteja conectado a uma fonte de oxigênio e também conectado ao seu reservatório do O2. Sendo assim, a gente consegue dar 100% durante a ventilação de oxigênio para o paciente. A técnica para uma pessoa, e que nós iremos também abordar na aula prática, lembrar da mão em C para realizar uma boa vedação da máscara na face do nosso paciente. Ou, se eu tiver em mais de um profissional, posso utilizar as 2 mãos para fazer a vedação da máscara, enquanto o outro colega acaba realizando as ventilações. O desfibrilador, teremos um outro módulo mais específico para falar dele, mas nessa aula gostaríamos de frisar a importância desse equipamento. Ele irá identificar principalmente nos pacientes que possam estar em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, e sendo assim, ele vai recomendar o choque, né? Então, o uso imediato em parada cardíaca súbita com menos de 4 a 5 minutos, ele é bastante recomendado. E também, hoje, as novas diretrizes recomendam a utilização dele em crianças e bebês. O desfibrilador, então, é uma excelente ferramenta e faz parte da nossa corrente da sobrevida. Vamos agora falar de criança e bebê. A corrente da sobrevivência nesse público, ele é um pouco diferente. São 5 elos,
Mas o primeiro elo é prevenção. O segundo é realizar as compressões de forma correta. O terceiro, acionar o serviço médico de emergência. O quarto elo é o suporte avançado. E o quinto é os cuidados definitivos no ambiente hospitalar. Friso que, se for um colapso súbito presenciado, acione ajuda e depois realize a RCP. Essa é uma grande dica. Respeitando o CAB, também no bebê, cheque a circulação. Só que agora nós iremos recomendar no bebê o pulso será o pulso braquial. Tanto para bebê e para criança, a sequência então é o CAB, só que a taxa de compressão será 30 compressões e 2 ventilações quando eu estiver apenas com um profissional de saúde. E a taxa de 15:2 quando eu tiver 2 provedores da saúde. O mínimo na relação compressão por minuto, como no adulto, de 100 a 120. E alternar as compressões a cada 2 minutos ou 5 ciclos. No bebê, respeite e comprima o tórax 4 centímetros. Na criança, a profundidade da compressão irá respeitar de 5 centímetros e, devido à anatomia, à morfologia, faça a compressão não com as 2 mãos como foi no adulto, com apenas uma das mãos, devido à criança, o tórax estar em formação. O posicionamento das mãos no momento da compressão do bebê, caso o provedor da saúde ele esteja sozinho, ele irá fazer com os 2 dedos no centro do tórax. Caso esteja no momento da emergência 2 profissionais, relembrando que a relação é 15:2, a gente irá realizar quem será o compressor irá realizar com os polegares na porção torácica. Quando interromper então a ressuscitação cardiopulmonar, a RCP? Quando o paciente começar a respirar e tem pulso. Quando o paciente é transferido para uma outra pessoa, aí sim eu posso interromper. E a interrupção por irreversibilidade do quadro sempre caberá ao médico, ele que vai muitas vezes acusar se a gente orientar se a gente deve ou não prosseguir com os procedimentos. Quando não iniciar a RCP, quando tiver ferimentos incompatíveis com a vida, ou a execução da RCP pode colocar em risco a vida do profissional de saúde. Os cuidados pós-parada cardiorrespiratória, então, preferencialmente, esse paciente deve ser encaminhado a um centro hospitalar estruturado, integrado e multidisciplinar. O tratamento deve incluir suporte cardiopulmonar e neurológico, a hipotermia terapêutica, intervenções coronárias percutâneas, caso haja necessidade, e monitorização contínua desse paciente. Revisando, comprima rápido e com força, de 100 a 120 por minuto. Comprima o tórax no adulto e na criança 5 centímetros e no bebê 4 centímetros. Permita sempre o retorno completo desse tórax. Minimize as interrupções. Não fique sem realizar as compressões por mais que 10 segundos. A taxa de compressão-ventilação ela deverá ser no adulto de 30:2. Na criança, se eu estiver sozinho, de 30:2. E se eu estiver com mais um profissional da saúde me auxiliando, eu posso realizar a taxa de compressão-ventilação de 15 compressões para 2 ventilações. E nunca hiperventile o nosso paciente. Ok? Obrigado e até o nosso próximo módulo.